Espero que estejam todos e todas bem. Bom, meu nome é Milton, eu sou um pedagogo em formação e neste vídeo nós iremos analisar o racismo como a herança da escravidão. Já sistematizamos que o racismo também é uma tecnologia da dominação, cujo um dos objetivos é dominar a consciência e o corpo do oprimido. Segundo Silvio Almeida, o racismo estrutural ele integra a organização política e econômica do Brasil. Bom, desse modo, podemos depreender que o racismo objetivo ele mata, porque ele normaliza violências contra um determinado grupo racial. Por exemplo, os homens negros, eles são os que mais sofrem com essas violências no Brasil. Eles são os que mais morrem com a violência no Brasil. Também sistematizamos os livros Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, e Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza. E depreendemos que o racismo subjetivo, ele também mata. Por quê? Porque ele faz o negro odiar sua cor de pele, odiar o seu cabelo e querer ser branco, querer ter o cabelo liso. E desse modo, o negro destrói a sua autoestima e também destrói a sua identidade, a sua negritude. Bom, neste vídeo nós iremos sistematizar a relação que existe entre o racismo e a escravidão. A escravidão que permeou a realidade desse país por muitos séculos. A escravidão que violentou populações negras, africanas e autóctones ou indígenas por muitos séculos, desumanizando essas populações e as colocando em condições de semoventes, de animais, de seres sem alma. Então, iremos sistematizar a partir do livro Racismo Estrutural, escrito pelo Dr. Silvio Almeida, qual ou quais as relações que existem entre a escravidão e o racismo. Bom, segundo Silvio Almeida, sobre a herança da escravidão, as explicações estruturais para a persistência do racismo na economia têm, historicamente, propiciado um grande debate sobre a herança da escravidão. Esta questão é relevante, pois é preciso discutir a escravidão e o racismo sob o prisma da economia política. Sobre a relação entre escravidão e racismo, há basicamente duas explicações. A primeira parte da afirmação de que o racismo decorre das marcas deixadas pelo colonialismo. Conforme este raciocínio, as sociedades contemporâneas, mesmo após o fim oficial dos regimes escravistas, permaneceriam presas a padrões mentais e institucionais escravocratas, ou seja, racistas, autoritários e violentos. Dessa forma, o racismo seria uma espécie de resquício da escravidão. Bom, então, analisando este trecho que está no livro Racismo Estrutural, nós iremos depreender que o racismo, ele é corolário da escravidão, que a escravidão deixou resquícios na sociedade brasileira e esses resquícios se reconfiguraram na forma de racismo. E todo o estigma, estereótipo que os negros, os indígenas carregam consigo é fruto, é consequência da escravidão de seus antepassados, de seus ancestrais. Bom, é importante também lembrarmos que mesmo após a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, os negros e os indígenas ainda continuaram excluídos da sociedade brasileira. Eles ainda continuaram vivendo em condições de subalternidade, em condições de pauperismo, de pobreza, e desse modo eles não conseguiram adquirir uma ascensão social. E desse modo, os descendentes dos escravizados ainda hoje continuam lutando, continuam buscando a sua humanização, continuam buscando
terem direitos básicos na sociedade brasileira. Direitos esses que foram negados aos antepassados dos negros, aos antepassados dos indígenas, desde quando a escravidão ela foi ratificada nesse território. E podemos analisar também que os resquícios que a escravidão deixou na sociedade brasileira se materializa nas relações de poder entre brancos e entre negros. E essas relações, elas acontecem em instituições, elas acontecem em espaços privados, elas acontecem, por exemplo, na mídia, que é majoritariamente branca, ela acontece na política, que é majoritariamente branca, ela acontece na educação, que é majoritariamente controlada pelos brancos. Então, desse modo, é importante ter diálogos sobre as questões raciais no Brasil. Por quê? Porque assim o mito da democracia racial será superado. Por quê? O racismo, ele existe na sociedade brasileira. E conforme o Silvio Almeida, o racismo estrutural, ele está na estrutura do país, no modo como o país foi forjado, no modo como o país foi organizado. E desse modo também podemos depreender a importância das cotas. Então, se de fato o país quer vencer o racismo, o país quer vencer o seu passado escravocrata, as cotas, as ações afirmativas, elas são sine qua non. Por quê? Porque elas atenuam, elas diminuem as desigualdades que existem entre brancos e negros. E desigualdades essas forjadas socialmente, culturalmente, forjadas na história do Brasil. E desse modo, as cotas, as ações afirmativas, elas buscam diminuir a vantagem que os brancos têm sobre os negros. Os negros e os indígenas estão em desvantagem na sociedade brasileira. E essa desvantagem, ela reverbera-se, ela materializa-se nas relações práticas, nas relações de poder na sociedade brasileira. Então, desse modo, as cotas, as ações afirmativas, elas se mostram muito eficazes para atenuar as desigualdades raciais que existem no país, para diminuir a vantagem que os brancos têm sobre os negros e os indígenas na sociedade brasileira. Tudo bem? Bom, aqui nós sistematizamos a primeira explicação sobre a herança da escravidão na sociedade brasileira e a sua relação com o racismo. E estamos analisando um trecho do livro Racismo Estrutural de Silvio Almeida. No próximo vídeo, nós iremos analisar outro trecho desse livro que vai elucidar a segunda explicação sobre a relação entre a herança da escravidão na sociedade brasileira e o racismo. Tudo bem? Bom, agradeço a atenção e espero que fiquem todos e todas bem.